Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que a videoaula de hoje vai estar centrada nessa imagenzinha. Essa imagem é a representação esquemática do DNA. E o DNA, por sua vez, é o objeto de estudo da genética. Hoje vamos falar um pouco sobre os princípios de construção dos mapas gênicos. Um mapa de ligação genética, ele vai mostrar a ordem dos genes em um cromossomo. Essa ordem vai estar baseada nos dados de frequência de recombinação entre os genes. Para conhecer cada segmento de um cromossomo, é importante termos em mão um mapa genético. A construção de um mapa genético é necessário que os genes estejam alinhados num cromossomo. Mas por que isso? Vejam, quanto mais os genes estiverem distanciados uns dos outros, maior será a taxa de recombinação gênica. E vice-versa. A distância entre os cromossomos será sempre igual à taxa de permutação. Um cientista chamado Alfred Strouvent imaginou que seria possível construir mapas genéticos dos cromossomos a partir da estimativa da distância entre os genes, com base na taxa de recombinação que foi observada durante os cruzamentos. Então, o mapa genético vai mostrar como é a distribuição dos genes ao longo do cromossomo e as distâncias relativas entre eles, estimadas isso com base na taxa de recombinação. Como foi o método de Strouvent? Um dos casos estudados por esse cientista envolvia três locos gênicos da drosofilia. Quais eram esses três locos gênicos? Yellow, que era representado pelo Y, Vermilion, que era representado pelo V, e Miniature, que era representado pelo M. Os resultados obtidos indicavam que a taxa de recombinação entre Y e V era cerca de 32%, e a taxa de recombinação entre Y e M era cerca de 35%. Então, Y estaria mais próximo de V do que de M. Porém, não se pode determinar em que ordem os genes estão, e se V está entre Y e M, ou se Y está entre V e M. Strouvent precisava saber aí a taxa de recombinação entre os locos V e M para poder determinar qual seria a sequência dos três locos no cromossomo e como seria também a distância entre os locos V e M. Poderia ser cerca de 67,7%, mas como era achado esse valor? Era achado através da soma das taxas de V e M, que é de 35 mais 32, certo? Ou poderia ser a distância entre os locos de 3,3, que eram... Como é que era obtido esse resultado? Através da diminuição de 35 menos 32, ok? Então, a partir de alguns cruzamentos entre as fêmeas duplo heterozigotas, que tinham os locos V grande, V pequeno, M grande e M pequeno, e os machos que possuíam todos genes recessivos, Strouvent ele verificou que a porcentagem de recombinação entre os locos V e M era cerca de 3%. E esse resultado foi muito próximo da previsão que ele obteve antes, que foi através da diminuição dos locos de 35,5 menos 32,2. Aí ele obteve um resultado muito próximo Aí, com base nesse mesmo raciocínio, Strouvent, os cientistas começaram a concluir
mapa genético de diversos organismos, além da drosofilia, inclusive até da espécie humana, de nós seres humanos. Construir um mapa de ligação moderno vai envolver basicamente a aplicação de técnicas de biologia molecular aos conceitos originais de herança genética que foram demonstrados por Mendel. Dois requisitos que são considerados básicos e necessários para o desenvolvimento de um mapa genético um deles é reprodução sexuada com geração de descendências e o segundo é uma fonte de marcadores moleculares com o comportamento mendeliano, que a gente já estudou nas videoaulas anteriores. Entretanto, a metodologia de construção de um mapa vai integrar um grande número de técnicas. Entre estas, destaca-se o desenvolvimento de linhagens progenitoras e populações segregantes e adequadas, certo? Então, a identificação dos genotipos nos locos marcadores por meio de técnicas de biologia molecular, como também a utilização de diversas análises estatísticas e computacionais para a estimativa da ligação e da distância entre os marcadores. Esses são os passos que são necessários para a construção de um mapa de ligação genética moderno, certo? Então, obrigada e agradeço a vocês pela sua atenção. Então, até a próxima. Bye, bye.